Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Nessa live de hoje a gente vai falar sobre ansiedade, né? Cuidar aí da gente, cuidar da nossa saúde mental para a gente poder estar cuidando do nosso organismo de uma forma em geral. Vou convidar aqui uma grande amiga, uma grande profissional para poder estar durante essa a live de hoje a gente poder estar debatendo aí o nosso. Vamos esperar ver aqui se ela aceita o nosso convite. Consegue me Oi, ouvir? Raquel, boa noite, querida, tudo bem? Oi, amiga. Tudo! Tô evitando Tá me aqui. escutando direitinho? Parece que tá tendo uma falhazinha, né? Oi. Tá tendo, Oi, Raquel. Boa noite, tá querida. tendo, Tudo bem? tá tendo um certo atrasozinho, mas vamos tentar aqui, vamos tentar, vamos tentar se organizar para a gente poder ter a melhor comunicação possível. Acho que a internet hoje está um pouquinho lenta, mas vamos dar tempo. Parece que a internet não está nos ajudando um pouco, mas hoje eu fiz o convite, né, para a Raquel, que é psicanalista, para a gente poder estar aí debatendo sobre um dos principais problemas que hoje a gente tem, não só a nível do Brasil, né, mas a nível aí mundial, quando a gente fala das doenças crônicas não transmissíveis, a gente sabe que são doenças de longa duração e que, infelizmente, a gente não consegue muito ver uma luz no final do túnel quando a gente fala de tratamento. Mas graças a Deus a gente pode falar de prevenção, né? Então, a gente sabe que existem vários gatilhos relacionados para que eu tenha realmente essa doença crônica, né? E um dos problemas maiores que a gente enfrenta, mais uma vez falando que isso é a nível mundial, é a gente pensar em problemas psicológicos, né? Hoje, quem é que não tem um problema psicológico? Quer seja pelo término de um relacionamento, uma crise de ansiedade, essa questão aí que a gente não sabe se esse coronavírus vai embora, se ele fica, como fica a questão da economia. Isso acaba mexendo com todo mundo de uma forma em geral, né, Raquel? Então, nada melhor do que eu chamar uma pessoa totalmente especializada aí na área para poder debater um pouquinho hoje com a gente, porque não tem como a gente pensar em cuidar do corpo se a gente realmente não cuidar aí da nossa saúde mental, entrar os dois em equilíbrio. Afinal, é o principal conceito da Organização Mundial de Saúde, né, Raquel? Completo bem-estar físico, mental e social. E aí, gatona? Que você disse, fico muito feliz. Sim, cuidar da saúde mental hoje é primordial. Eu falo para os meus alunos, pacientes, que é fundamental, porque quando eu tenho um equilíbrio emocional, psicológico, eu estou equilibrada, eu consigo olhar com outro olhar, ter uma posição diferente diante das situações, principalmente como você falou, a situação pandêmica que nós estamos vivenciando. E o Brasil, querendo ou não, o Brasil é um país que tem a maior taxa de pessoas ansiosas, transtornos de ansiedade no mundo. Nós somos o povo mais ansioso. Então, assim, 23, o correto mesmo, assim, tá aproximadamente 23 a 24% de brasileiros no mundo, no Brasil aqui, na verdade. Você conseguiu me ouvir? Nós estamos tendo esse diálogo direto, tá tudo Vamos. retinho? Falar igual tá reto? Ah, tá ok. Nesse cenário que nós estamos vivendo, que é a situação pandêmica, nós estamos vivendo duas situações, né? Que é a parte psico, que nós estamos com medo, e a parte social. Só que nós esquecemos da parte biológica. A gente fala assim, o que é saúde?
Saúde é a ausência de doença. Quando você pergunta para alguém, o que é saúde? Ah, é o não estar doente. Na verdade, a saúde, ela é o conjunto do bio, psíquico e social. Então, se o seu psico, ele está desequilibrado e o ambiente também, imagina como está a sua vida biológica, porque nós somos um conjunto, né? Então, todos nós somos ansiosos, faz parte da nossa vida. E eu gosto, assim, de falar para os meus amigos, filhos, que eu preciso ter um cuidado atento aos meus pensamentos. Porque tudo começa com o que está dentro de mim. Tem a Bíblia que fala, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então tudo parte de mim, como eu percebo o ambiente, como eu interpreto. Sartre disse assim, ó, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que ela fez de você. Se a situação hoje é pandêmica, o que você vai fazer para solucionar? Porque o objetivo é trazer soluções, né? Então, eu não estou sabendo se eu estou conseguindo falar com você, você está me ouvindo? Como é que tá, amiga? Eu estou te ouvindo. Tá. Eu estou te ouvindo tranquilo. Eu acredito que a gente está na mesma sintonia. Ah, então tá. Aí eu vou deixar com você para você trazer aqueles outros conceitos para eu entrar na parte que você quer que eu fale. É Porque eu bacana você vivei. falar, né, Raquel? É bacana você falar em relação à ansiedade, em relação ao que a gente vê do outro, o que a gente espera ao nosso redor. E realmente a pandemia veio muito com isso, né? Ela tirou todo mundo da zona de conforto. E isso com certeza aumentou, né, a questão aí da ansiedade, de outros problemas. E você, como nessa linha de frente, aí cuidando da nossa saúde mental, eu acredito que você deva ter visto muito sobre isso, né? Sim, o que mais está acontecendo, Karina, é isso. As pessoas estão sofrendo com um transtorno de ansiedade. Eu tenho pego mais casos assim, de ansiedade, depressão, né? A AVC, já viu você ir para um consultório psicológico porque eu tive um AVC? Porque eu estava com o início, não tratei a ansiedade, o estresse, depois a ansiedade que trouxe o AVC. A ansiedade em si, ela está transcendendo o tempo e a cultura. Nossos antepassados, eles já viviam nessa pressão de que temos que conquistar território, temos que conquistar comida, temos que lutar contra os animais para não comerem todas as nossas comidas. Então, isso já está na nossa história filogenética, que traz Freud isso, né? Que ele fala o seguinte, que nós trazemos histórias do nosso passado, que nossos antepassados, e nós repetimos inconscientemente. Que aí vem o Jung, que ele fala que é o inconsciente coletivo, que é coisas que todos nós passamos sem perceber inconscientemente. E a ansiedade hoje, eu entraria totalmente no Jung, que nós estamos vivendo coletivamente ansiedade. Porque é natural sentirmos ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Ela começa pelo medo. O medo, hoje nós temos o medo do quê? De pegar esse coronavírus, não é? Se eu pegar, fica tudo no medo, o medo específico. Tem a diferença do medo e da ansiedade. Aí o medo, gente, se eu sair eu vou pegar coronavírus, se eu pegar na mão da Karina eu vou pegar coronavírus, se eu sair eu acho que eu pego coronavírus. Então tá um nível assim muito exacerbado, exagerado para a situação que nós estamos vivendo. E as informações também, né? Aquilo que eu estou entrando em contato, que muitas vezes são informações desencontradas. Então, assim, ó, o medo é a percepção e a conclusão de um perigo, aquele perigo iminente. Vou dar um exemplo de aranha. Eu acho que vocês devem ter medo de aranha, né? Eu moro na roça, não tenho medo de aranha. Moro na roça e não tenho medo de cobra. Esses dias, só abrindo um parêntese, esses dias eu admirei uma cobra, fiquei olhando para ela, estacionei meu carro e fiquei olhando para ela. Que assim, que coisa mais linda essa cobra, né? Então é como eu percebo a situação e não tenho medo da cobra. Então, mas quem tem medo de aranha, um exemplo, se ela vê uma teia de aranha, ela sai correndo. É ou não é? Você não sairia correndo se você visse uma teia de aranha, se você tiver, não sei, né? Então, isso já é um medo específico, ó. Medo focado. Agora, como é que eu vou gerar ansiedade? É quando aquele medo, ele impede de eu viver, ele impede de eu ir e começa a vir os pensamentos
repetitivos. Ah, e se a aranha estiver ali? E se eu for picado? É muito e se sem resposta. Sempre aquelas condições, são situações condicionais que podem acontecer. Ou seja, eu foco numa situação catastrófica. Ou seja, hoje nós estamos vivendo um episódio pandêmico catastrófico. Quem pega Covid, morre. Quem pega Covid, tem sequelas. Teve uma aluna que eu dou aula também em técnica de enfermagem, e ela chegou para mim e falou assim, eu peguei Covid e o médico falou que eu vou ter ansiedade pro resto da vida. Aí eu respirei fundo, falei, vai não, filha, se preocupa não, no tratamento correto, porque teve um desequilíbrio hormonal e dos meus neurotransmissores, que é a parte aqui do nosso sistema, né, na parte do nosso cérebro, que ele vai controlando. Nós vemos, vamos dar um exemplo, eu estou vendo uma cobra, só ver uma cobra, se eu tenho medo, não vai dar só uma reação de ver e falar tenho medo, não, vai dar uma reação biológica, fisiológica em mim, vai tudo alterar internamente para que eu fuja, não chegue perto da cobra, para que eu tenha força suficiente e estratégia para alcançar a saída, a fuga, né? Então hoje, assim, realmente a pandemia leva você a fugir, só que se eu fujo da situação, eu vou passar fome. Já vi essa situação? Que tem gente, que eu tenho paciente que fala, se eu não enfrentar a pandemia, eu vou passar necessidade, porque eu tenho que trabalhar. Então, ele tem que conviver com a ansiedade constantemente, com medo iminente de pegar Covid. Aí fala assim, tomei a vacina, aí chega uma reportagem e fala, não tem garantia de imunidade, aí a pessoa, pronto, eu vou morrer, aí volta a ansiedade. Como que está hoje a nossa vida biológica? Como é que está o meu corpo internamente? Está totalmente vivendo oscilações hormonais. Por isso que às vezes eu tô triste, às vezes eu tô muito feliz, às vezes eu tô com um apetite louco que eu quero comer até a panela se você deixar na minha frente. Às vezes eu estou com uma sensação assim de fadiga, cansaço, ou eu tô sem sono, porque todas essas alterações externas estão alterando minha parte biológica também. E é bacana, meu bem, você falar sobre isso, né? Sobre a cobra, se criou até alguns admiradores aqui, né? A gente tem algumas controvérsias, tem pessoas aqui, a Valberlena está falando aqui pra gente que ela está do outro lado do mundo, né? Tá lá nos Estados Unidos, Nossa. prestigiando aqui a nossa live, e ela está falando que lá tem várias cobras, se você quiser ir lá admirar. E enquanto a gente tem aqui a Cristiane, que também ela fala que a alma dela gela só dela poder estar vendo aí essa questão dessas cobras, né? E é engraçado Sim. porque a Mara, ela coloca aqui pra gente que, né, um dos pontos que você foi colocando, que o que mais nos assusta, independente da situação, é esse tanto de si. E se, e se, e se. E muitas vezes, né, não sei se eu estou agindo de uma forma até errada, mas muitas vezes esse tanto de si nos incapacita da gente mostrar até a nossa habilidade, né, as nossas inteligências, as nossas competências, porque muitas vezes esse se vai limitar. E se eu fizer isso e não der certo? Então eu acabo não indo, né? E é justamente o que, dentro dessa minha fala, o que a colega aqui ainda coloca de novo é falando que esse medo ele faz com que a pessoa fique paralisada, né? E o perigo, ele é impossível quando... Fugir do perigo é impossível quando o medo é muito grande, né? E muitas vezes, não só do perigo ali algo visível, né? Quando a gente pensa numa cobra, num assaltante, mas quando a gente pensa em alcançar realmente os nossos projetos, né? Às vezes mudar de um emprego. Eu saí de casa para procurar hoje realmente um emprego diante dessa situação das vacinas. E hoje eu vi algo bem interessante, um infectologista falando que nós, brasileiros, somos umas da cultura que sempre vacinou sem medo. A gente perdeu isso, né? Passamos por várias revoltas aí da vacina e tudo, mas hoje a nossa cultura brasileira é de que a vacina dá certo. E aí foi o que você acabou de falar. Veio agora falando, não vacina por conta disso, por conta daquilo outro, e a gente acaba criando mais se, e isso acaba levando a uma confusão mental aí para todo mundo, né? Quem é que não fica agora em cima do muro?
Quem é que vai viver? Porque eu falo para os meus pacientes que algumas pessoas, elas estão sobrevivendo. Elas estão, assim, vivendo um dia após o outro e temendo constantemente. Então, eu tenho medo de tudo. Eu tenho uma incerteza. Eu não posso mais ter planos, porque a minha vida gera estar voltada para o ambiente. Lembra que eu falei que nós somos biológico, psicológico e social? Então, quando eu falo saúde, saúde é a ausência de doença, mas engana-se, a saúde, quando eu acho que eu estou saudável, eu tenho que ter uma leve desconfiança. Quando chega paciente comigo, eu vou compartilhar aqui, chega paciente e fala assim, olha, eu tenho depressão. Aí eu respiro fundo, vou fazer os testes com a pessoa, não identifico depressão. Eu falo assim, olha, eu quero o seguinte, eu quero que você faça alguns exames. Você vai no médico, aí eu faço a prescrição para o médico solicitar para depois trazer para mim. Vitamina D, quem é que toma sol hoje? Falta de vitamina D causa todos aqueles sintomas de perda de vontade de fazer as coisas, você fica fadigado, você não tem um raciocínio bem assim, lógico, você fica com falta de apetite, você quer dormir de manhã, de tarde, de noite, é como se você tivesse uma produção exagerada de melatonina, que é o que harmoniza a parte de nós dormirmos, né? Então, uma deficiência, aí você fala, mas eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, mas alguma deficiência. Primeiro nós vamos vasculhar para realmente ver o que você tem. Até a ansiedade, ela pode ser gerada por algum problema dos nossos neurotransmissores. A nossa alimentação, o ambiente, as pessoas com quem eu estou conversando. Imagina eu andar com pessoas que tudo coloca coisas ruins. Ah, isso não vai dar certo, que não vai dar certo, a minha vida é ruim. Tem um neurotransmissor, você quer fazer diminuir a sua ansiedade? Anda com quem é feliz. Anda com quem agradece tudo. Ai, eu tô tão feliz que eu consegui uma botina. Tem uma história, uma musiquinha de botina, que é só quem mora em Minas Gerais que conhece, que é mineiro, que o cara ficou super feliz por causa da botina. Então, quando eu penso e vivo ali aquela felicidade, penso em agradecer, eu consigo diminuir o nível de ansiedade. Porque a ansiedade é o quê? É o pensamento de algo futuro catastrófico. E nada é positivo. Falar assim, vou dar um exemplo de vir falar aqui com você, né? Participar da live. Eu, em nenhum momento, participei, tive crise de ansiedade. Porque em todo momento eu pensei em coisas boas. Poxa, eu vou rever a minha amiga, eu vou ver um monte de gente que eu não conheço, eu vou ver, ai, vai ser tão legal que eu vou poder compartilhar um pouquinho. Poxa, talvez vai ter uma pessoa lá em outro canto que talvez estava pensando em suicídio, mas com a minha palestra ela vai... Então eu coloco coisas de forma assim positivas, que vai dar certo de acordo com a minha dedicação. Então, quais são as chances daquele momento ansiolítico aparecer? Nenhuma, porque eu estou produzindo os hormônios, eu estou produzindo literalmente, estou aumentando a produção de um neurotransmissor, porque eu sou biológico. Então, eu modifico o ambiente e modifico o meu biológico também. Então, o que eu penso e percebo do ambiente, eu também altero aqui dentro de mim. Então, para eu sentir alegria, eu que decido. A felicidade, falam assim, que não está no outro, está em mim. Então, vamos supor, você chega para mim e fala, ganhei $1 bilhão. Se eu não conseguir comemorar com você, porque dentro de mim tem algum déficit. Ah, mas por que você não comemorou? Ah, é porque eu sou invejosa? Não, porque às vezes meu nível de neurotransmissores ela está muito abaixo. O meu nível de vitamina, a minha alimentação, o ambiente que eu estou vivendo, porque nós somos ambiente. Eu modifico o ambiente e o ambiente me modifica também. Então, se eu ando com pessoas que são alto astral, a tendência de eu me tornar alto astral também, né? Nessa jornada de viver na Terra. Viver é diferente de sobreviver, né? É tão complicado, né, Raquel? A gente, assim, complicado em partes, né? Porque a gente que complica muita coisa ali. Porque hoje a gente sabe que é muito difícil com quem é que você se relaciona num mundo tão agitado. E muitas vezes eu tenho dois lados.
Se eu falar muito a minha felicidade, a gente sempre vê ali que a pessoa, às vezes, pode colocar areia ali no seu negócio, falando que você não vai conseguir, que o caminho é muito difícil, que não é para você. E o outro, quando o processo é ao contrário. Muitas vezes a gente se cala, independente se é uma felicidade, né, ou se é realmente um problema. E aí a gente vai ver pelo lado negativo mesmo desse problema quando eu me calo. Porque muitas vezes quando a gente se cala, e você vai falar isso melhor do que eu, a gente cria realmente essas ansiedades, a gente vai guardando todos aqueles sentimentos no que o corpo vai inflamando, e a gente sabe aí, tantos de estudos saindo, falando que esse lado nosso emocional, ele pode ocorrer células inflamatórias que podem estar gerando aí, contribuindo para um desenvolvimento de um câncer. E tem aqui até uma pergunta, uma pergunta, desculpa. Eu não sei qual é o nome da nossa participante, mas ela está escrita aqui em Ideias em Formas, né? Que ela fala bem assim, o que acontece, por que as pessoas ficam o tempo todo movimentando as pernas, mexendo em algo, né? Não tem aquela inquietude o tempo todo relacionado a esse movimento do corpo. A gente sabe que o corpo fala, né? E acaba ela perguntando muito sobre essa questão. E aí? Há um mundo de possibilidades aí, da parte da ansiedade. Isso indica ansiedade mesmo. Esses dias eu estava na igreja, aí minha amiga balançando a perna assim, ó. Aí eu fui, coloquei a mão bem tranquila na perna dela, falei, calma. Aí ela olhou para mim e deu aquela gaitada gostosa, ela falou, eu não sou ansiosa. Sim, nós quando temos esse tique nervoso, nós estamos tentando fugir de algo que está nos ocasionando um sofrimento, que é aquele medo do futuro. Então, normalmente, vamos dar um exemplo, quem tem toque, que é um dos transtornos da ansiedade, toque, que são os pensamentos repetitivos. Eu tenho que lavar minha mão, ou eu tenho pensamentos sexuais que julgam ser abusivos, agressivos, desproporcional com a realidade. Então, normalmente, quem tá assim para a parte do toque, ela tem esse costume de ou seja, eu estou deslocando um pouco da minha ansiedade para algum objeto, para minhas pernas, porque aquele movimento... Agora eu vou explicar de forma biológica. O ambiente, a situação. História do passado. Tem coisas que eu aprendi. Medo, eu aprendo, viu, gente? Eu vou ensinar vocês a ter medo de cobra. Eu vou lá e dou o meu show de cobra. Como também eu posso ensinar vocês a não terem mais medo de cobra. Medo também desaprende. Então, vamos lá, eu tenho história do passado, situações ruins que eu passei que eu não resolvi. Aí eu só fico acumulando, fico ali, ó, acumulando. E essas situações do passado, ela não é passado, ela é presente. Não adianta você falar, mas aconteceu no passado. Se eu não resolvi, ela é aqui porque eu sinto hoje. Eu não estou sentindo no passado, eu não tenho poder de dar um retro para trás e falar, deixa eu sentir a dor do passado, senti, agora deixa eu voltar para o presente para sentir feliz. Não. O que eu passei no passado e não resolvi, eu continuo com ele no presente. Então, situações não resolvidas. E aí eu fico com aquela ansiedade fisiológica também. Porque como eu ainda não encontrei a solução, para você diminuir a ansiedade, tem que buscar uma solução para tais situações, eu começo a deslocar, a colocar nas mãos, balançar, que eu estou me sentindo desconfortável com o ambiente, com pessoas, com aquela situação. Então eu desloco, ao invés de eu fugir, eu vou tremer. Então quer ver, ó? Quantas vezes você já tremeu alguma coisa aí? A perna, Karine? Já tremeu a perna? Já, mão e o olho demais. Tô balançando. Isso é uma forma de você fugir um pouco daquela situação interna, mas você não consegue fugir do ambiente externo. Então você tem que ficar ali, é igual você tá conversando com a pessoa e fica batendo as pernas. Pá, pá, pá. Aí você já sabe, você quer correr para onde? Eu até pergunto quando alguém tá... Levanta, se você levantar, você sai correndo. Fica até preocupado, não é? E é até Mas essa é uma bacana. forma de escape. E é até bacana, Raquel, a gente está falando sobre isso, que tem alguns comentários aqui, inclusive eu achei até bacana, me passou o nome que acho que é Joelson, falando bem assim, que para ele poder, né, assistir uma aula, desenvolver algum tipo de trabalho, ele precisa ter o ambiente totalmente arrumado. E aí ele, né, eu não sei se entra muito no que você falou da questão do toque, da gente estar repetindo, organizando as coisas, né? Aí tem outros comentários aqui que fala bem assim, na verdade, tudo mexe com o nosso neurotransmissor. Alegrias, nervosismo, ansiedade, medo.
é difícil controlar. E principalmente quando, aí assim, eu não sei se isso é verdade, né? Que quando a pessoa fala demais é o ansioso, porque eu falo pelos cotovelos. Não sei se isso pega aí a minha ansiedade, mas é um dos comentários que a gente tem aqui. E só para eu deixar aqui registrado também pelo que você colocou, a Mara falou que a felicidade dela se resume quando ela está do meu lado. Olha que eu vou acreditar e fazer com que os nossos plantões sejam mais diferenciados, né? E é bem isso que a Mara coloca mesmo, porque às vezes quando você está num ambiente mais pesado, tudo parece que gira ao contrário. Às vezes você chega até bem, né? E aquela energia do seu ambiente, ele acaba ali deixando a gente um pouco mais parado, ou ao contrário, às vezes você se contagia com o medo, desculpa, com o ambiente, né? E a gente acaba tendo a coragem aí para poder realizar diversas coisas, né? Na parte aí que uma falou, né? Uma participante falou de falar rápido. É um dos sintomas da ansiedade também. Só que avalie qual o nível de ansiedade. Se você fala muito rápido, é que você está num nível alto de neurotransmissores da adrenalina e da serotonina, os dois estão ali trabalhando, não em cumplicidade, mas é um tentando derrubar o outro. Mas você acaba produzindo isso para você fugir. Quanto mais rápido eu falo, mais rápido eu me saio da situação. Mas agora tem a outra situação. Tem gente que gosta de falar. Eu gosto de falar, gente. Eu gosto de conversar. Então, não significa que eu sou ansiosa. Significa que eu gosto de ter a interação social. Então, é como eu falo. Se eu falo muito rápido, igual uma metralhadora, aí eu tenho que observar o motivo que eu estou falando rápido. Porque quando eu tenho ansiedade, o meu coração dispara. Principalmente quem fala rápido. Então, você fala assim, quando o paciente chega para mim e fala assim, eu tenho ansiedade na fala, que é a fobia social, aí nós observamos que a fala é acelerada, com algumas palavras ocultas, omissas, né, que nós vamos omitir, porque a gente não consegue pensar. A ansiedade, ela atrapalha os seus pensamentos. Você não consegue organizar os seus pensamentos, né? Aí a outra falou dos neurotransmissores também, que eu esqueci, peraí, que foi a parte só de ficar. Ela Sorriso, falou na linda. realidade que os neurotransmissores, ele mexe com tudo, né? Ah, então, mexe com tudo de acordo com como eu percebo o ambiente. Gente, deixa eu falar para vocês aqui, o ambiente, onde vocês estão, como vocês interpretam o ambiente é que mexe dentro de mim. Se eu percebo um ambiente perigoso, hostil, eu não gosto das pessoas, na verdade, assim, por que que eu não gosto daquelas pessoas? Eu que tenho que me questionar. Então, assim, o ambiente vai alterar a minha parte fisiológica, principalmente dos meus neurotransmissores. Então, assim, eu sozinha estou mexendo também nos meus neurotransmissores. Se eu ficar isolada num quarto, eu tô tendo perda de ocitocina, que é quando a mulher ganha neném, quando ela vai ganhar neném, ela tem que aumentar a produção para ela ter afeto, amor, empatia. Na hora que ela sente aquela dor horrível para sair, expulsar o menino, em seguida ela começa a chorar pelo bebê. Isso é a produção de ocitocina. E sabe como que a gente produz esse hormônio sem ter que ganhar neném? Porque agora eu não quero mais? É você abraçar alguém. Abrace alguém. Mas assim, abrace quem você realmente sente-se à vontade. Você vai produzir esse neurotransmissor de forma assim que o seu coração vai acelerar, você vai sentir uma paz, ou melhor, faz uma massagem. Alguém toque. É o toque que produz, que faz a produção do neurotransmissor citocina. Então, ou eu vou engravidar para ganhar neném, sentir a dor do parto e depois botar o bebê para mamar e eu sentir aquele prazer e a empatia, porque imagina, você acaba de ganhar neném com aquela dor horrível. Se eu não produzir esse hormônio, esse neurotransmissor, sabe o que acontece com o bebê? Na hora que o médico coloca na minha mão, joga ele longe. Porque é a tendência. Aí, como que o nosso corpo é perfeito? Ele vai lá e imediatamente produz. Quando o bebê sai, ele produz a quantidade exata
para que você sinta afeto, amor, por uma coisinha que te causou tanta dor, não é? Então vai lá abraçar, assim, abraça a É. Karina, abraça a sua amiga, ou melhor, abraça Agora um não, que a gente está cachorro. em época de pandemia. Fique aí. Então, abraça um cachorro, um animal de estimação, quando você abre, abraça, ou vai fazer massagem. Massagem é uma forma de você aliviar o estresse, diminuir a ansiedade, a depressão. Vai lá, é o toque, você tem que sentir o toque, ou É, de cachorro ou de é, massagista hoje. é bacana, Raquel, você falar sobre isso, que a Débora, né, que trabalhava conosco, ela está aqui primeiro te elogiando, né? Falando que você é maravilhosa. Isso ela Ai, acertou que e muito. linda. E ela está falando aqui que é o momento da gente ganhar uns amassos, né? Então, eu acho que. E aí veio a Sim, Elisa, que o povo gostou aqui da questão do namoro, né? Então, a gente ter essa questão do toque, é realmente isso que faz com que, né, os casais eles estejam cada vez mais apaixonados. Aí, quando a gente tem muito isso do toque, né? As pessoas deixaram de tocar. E aí, um dos pontos que eu queria até ver com você, porque são várias perguntas que tem aqui, e até para eu faço o comentário e já lanço a pergunta. Tem uma convidada, que é a Elis, ela, que eu falo demais, né? A Elis, que ela perguntou assim: é possível você ser diagnosticado com ansiedade e não demonstrar esses sintomas? Você não achar que é ansioso, né? é assim, com terapia. Com terapia, nós conseguimos trabalhar. Eu peguei uma paciente que ela estava há 8 anos presa dentro de casa. E a pandemia intensificou, potencializou a ansiedade dela. E aí, como não podia fazer atendimento presencial, suspendemos tudo, foi online. E ela falou, já passei por vários, quero ver se eu consigo. O marido dela ligou, implorou, misericórdia, eu quero ter minha esposa. Ela está 8 anos presa dentro de casa, que ela tem ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Então, imagina a vida dessa família, né? Então, ela com esse diagnóstico, hipertensa também, porque foi desencadeado devido à ansiedade, devido a desorganização da produção dos neurotransmissores, né? Porque eu fico com aqueles pensamentos que ocasionam a desorganização. Então, nós trabalhamos, fizemos terapia, e ela foi, ó, hoje ela já vai para a rua, foram 4 meses de terapia com ela. Já está na rua, ela ainda tem ansiedade. Ninguém é livre da ansiedade. Nem eu, gente, eu tenho ansiedade. Mas a ansiedade, ela é, em algumas literaturas, eles colocam como ocasional, que depende da ocasião, ou situacional. Eu prefiro situacional, que é mais prático. Então, dependendo da situação, então não é qualquer momento que eu sinto ansiedade. É a ansiedade de ir no show do Sandy Júnior. Lembra, amiga? Lembra, Karina? Ir no show do Sandy Júnior. E isso, cara, é uma ansiedade situacional. Viajar, fazer aquela viagem dos sonhos, é uma ansiedade situacional que eu trabalho. Porém, eu tenho ansiedade, eu faço terapia, eu consigo trabalhar com os meus pensamentos. Aproveitando a deixa aqui, o que eu trabalho com os meus pacientes? É um preenchimento de planilha de autoconhecimento. Então, eu falo assim, qual é a situação? Vamos supor, falar em público, um exemplo. O que você pensa? Na verdade, eu ponho logo na emoção. O que você sente? Ah, eu sinto medo, eu sinto pavor, meu coração acelera. Aí eles colocam o nome, eu sinto ansiedade, eu sinto que o meu coração vai pular pela garganta, vai sair da garganta. Aí e o que você pensou? Aí ele fala, eu pensei que se eu errar, e se eu falar besteira? E se alguém ali souber mais do que eu? E se eu desmaiar? E se eu der diarreia? E se? Aí eu penso só coisas catastróficas. Aí qual foi o seu comportamento? De fugir. Porque o meu cérebro, ele vai trabalhar em favor de proteção. Você acha que euzinha, meu cérebro, vou supor que eu sou o cérebro dessa pessoa que tem medo de falar em público. Você acha que eu vou deixar ela se expor? Lógico que não, porque quem está dentro dela sou eu, o cérebro. Então eu vou trabalhar com todos os neurotransmissores possíveis
para impedir dela ir. Vou dar ataque cardíaco nela, ela vai ter aceleração, ela vai transpirar, ela vai ter falta de ar, ela vai passar mal, ela vai ter tonteira, ela vai ter diarreia, ela vai ter náuseas, e aí ela vai ter que desistir. Aí o cérebro falou assim, ó, venci. Como que eu diminuo esses pensamentos? Eu trazendo uma resposta racional. Vamos supor, e se eu passar mal? E se tiver alguém que saiba mais do que eu? Eu já vou entrar com uma frase assim, ó. Só sei que nada sei, não existe ninguém tão grande que não possa aprender. E ninguém tão pequeno que não possa ensinar. Me considero hoje a pequena. Então, a forma, como é que eu vou responder o meu medo? Então, eu tenho que trazer a resposta. Então, por quê? Resposta ao meu pensamento. E se o carro bater? Não, então, eu vou sair mais cedo, porque se o carro bater, eu vou ter o telefone do Uber, da Karina, da Raquel, dos bombeiros, e eu ligo. Se o bombeiro não der certo, eu ligo para a Karina. Se a Karina não ligar... Então, assim, eu já tenho soluções. Essa é uma das estratégias que eu trabalho no consultório com os pacientes. E aí, assim, ó, você falou muito da questão da pessoa se assumir ansiosa, né? Porque eu falo demais, porque eu tenho pensamentos, mas e a gente, né, retornando a essa questão, tem como, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa mega tranquila, né? Eu acho que eu não tenho esse problema de ansiedade, nem nada. Mas tem como a pessoa, por exemplo, você olhar para mim e falar que eu sou ansiosa, mesmo quando eu não me considero, quando eu não acho essa ansiedade? Tem como uma pessoa, qualquer pessoa, não precisa nem ser psicólogo para olhar para a pessoa e falar que ela é ansiosa. A velocidade da fala, os mexer nas mãos, os tic-tic nervoso, né? Mexer tac, 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 tac. Então eu estou deslocando o meu sentimento, a minha preocupação, os meus pensamentos, eu estou fazendo uma fuga. Aí eu fico pá, 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 apertando. Quando eu começo a transpirar, é como eu apresento sintomas. A falta de ar que eu falo, a pessoa começa a falar cansada. O que está acontecendo? É que eu tenho asma. Não tem. Você é uma pessoa saudável. Tem alguns sintomas, mas assim, é só quando eu estou exposta à situação que causa ansiedade. A ansiedade, ela não acontece constantemente. É assim, a ansiedade, ela vai dos seus pensamentos e você sempre vai fugir daquela situação. Lembra que eu falei? Eu sou o cérebro, eu vou criar várias situações para a Karina não ir se expor. Então, eu vou fazer ela passar mal. Então, a pessoa ansiosa, ela vai evitar, mas se ela for obrigada a participar, ela vai demonstrar sudorese, falta de ar, tique nervoso, que o povo chama, né? Que é o deslocar da sua emoção para algum objeto, é o bater a perna, é andar de um lado para o outro. Significa que eu estou desconfortável com aquela situação. Então, tem sim. Olha, eu acho que eu saí na vantagem, porque além de estar aqui compartilhando isso com você, eu estou ganhando um atendimento VIP, né? Mas, gata, olha, olha só. A gente acabou abordando aqui vários pontos, né? Que o pessoal aqui falou que tem, né, dificuldade para falar em público, que acha que isso é muito ruim. Tem gente que está muito tempo presa no apartamento, até mesmo por conta dessa ansiedade. E aí, assim, né, a Débora, mais uma vez, falando aí sobre a questão de alguns sintomas também, de dores no peito. E aí, a gente entra num quesito muito bacana que a Valberlena, ela vem colocando para a gente, que é em relação, assim, muitas situações, igual como você falou, né, as pessoas falam rápido, mexem em alguma coisa, e tem outras que focam na comida. Tem algumas comidas que vale até a pena, né? E aí ela quer saber por que é que quando você está nessa ansiedade, ou você come demais, ou você come de menos. Ou você até nem come. E aí a gente tem dois extremos, né, Raquel? Principalmente quando a gente come demais. E aí a gente entra realmente no tema que está sendo abordado durante toda essa semana, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Muitas vezes a gente olha o paciente, enxerga ele ali como talvez até um resultado final. Um diabético descompensado e ele precisa amputar uma perna, uma obesidade, né, uma questão de uma pressão muito alta, e a gente entra aí na síndrome HELP, na síndrome Clure, e a gente enxerga o resultado final. Sendo que, na realidade, ele teve um pontapé inicial que vem até dessa ansiedade. E quando a gente pensa na comida, né, numa questão de fuga, tem algumas comidas que valem a pena a gente se acabar ali. Porque comer hoje é muito bom, né?
você tem essa questão ali da fritura, a gordura trans, ela vai proporcionar para você aquela sensação do chocolate derretendo, né, você ter realmente um sentimento ali de fuga em relação a essa comida. Infelizmente, ela vai trazer várias doenças aí para a gente e a gente não consegue controlar. E aí, qual que seria essa sua dica para a gente tentar, porque nós nutricionistas não vamos conseguir controlar essa compulsão se ela realmente estiver dentro dessa crise de ansiedade, de depressão. E aí, como que vocês conseguem nos auxiliar nessa situação? Primeiro, assim, essa pergunta ela é muito importante, porque assim, quem sente ansiedade, quem tem depressão, ela tem um nível baixo de serotonina ou um nível exagerado. A serotonina, ela é reguladora do apetite, fala assim, você já tá cheia, vamos saciar, aí diminui. Quando eu estou com um ambiente hostil, estou vivendo uma situação muito ruim, que eu não estou conseguindo encontrar soluções, que a ansiedade, ela impede você buscar soluções e sim, só situações catastróficas, respostas catastróficas, eu começo a produzir exageradamente ou diminuir a serotonina. Então, muitas pesquisas vêm apontando, logo no início que eles descobriram no caso da depressão, que se eles conseguissem inibir a produção da serotonina em algumas situações e regulando ela, eu poderia diminuir a minha tristeza. Então, a serotonina está ligada. Se eu tenho uma produção baixa de serotonina, eu tenho tristeza. Aí, quem tem tristeza, ela vai querer ou comer ou deixar de comer. Então, por isso que eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, ó, você tem depressão, ou você está com algum déficit da parte de alimentação também. Então, é um universo. Então, eu estudo a história da pessoa para chegar a essa resposta. Tem depressão, tem ansiedade. Tá, eu tô comendo demais, exageradamente. Então, o seu nível de serotonina, ela está desorganizada. E provavelmente, aí eu pergunto, você tá triste? Aí a pessoa fala, tô triste. Então, já tá um ponto aí para eu te informar que você está com serotonina desorganizada. Ai, Raquel, mas e agora? O que que eu faço para fazer com que isso volte ao normal? Primeiro, eu vou ter que mudar a minha alimentação. A alimentação é tudo. O meu ambiente, eu posso mudar o meu ambiente? Eu posso mudar como eu percebo o ambiente. Então, assim, eu percebo o ambiente hostil, perigoso, eu quero ver se realmente isso é perigoso e como que eu posso fazer se tornar agradável para mim. Às vezes eu me calando, ouvindo uma música agradável, que é muito importante. Sabe o que nós temos que comer bastante, que ninguém gosta de comer? Chocolate amargo. Bastante assim, 60 gramas por dia, né? Por dia. E é amargo. Porque ele aumenta a produção da serotonina. E aí ele vai trazer um equilíbrio alimentar. Agora eu vou falar outra coisa. Quem tem compulsão alimentar ou quem tem anorexia também, nós temos que estudar o motivo. Porque, quer ver eu conheço uma pessoa que não come banana, de jeito nenhum. Porque ela passou a história da pobreza dela, que hoje ela não é pobre, pobre, comendo só banana. Comia banana no café da manhã, no almoço, na janta. Então era banana o dia todo. Então hoje a pessoa rejeita a banana. Mas quando põe para comer comida, ela come que faz aquela festa. Aí eu pergunto, por que você está comendo isso tudo? Aí ela fala, não, mas porque é gostoso, eu sou degustadora. Aí não, você está com alguma história do passado que você não resolveu, não entendeu, não compreendeu a necessidade de passar por isso e você venceu. Então você está presa lá, então com medo de passar fome, repetir aquela história, você come demais. Normalmente quem passou fome não pode entrar no supermercado, que compra o supermercado, porque hoje eu tenho dinheiro, hoje eu não passo aquelas necessidades. Então, tá vendo que tem uma história? Ninguém faz nada por acaso. Então, Raquel, se eu tô comendo pouco, é porque eu comi muito na infância, né? Porque minha mãe me encheu de comida. Não, aí essa parte de comer pouco nós temos que averiguar se é questão de ansiedade, da ansiedade junto com a depressão. E se for ansiedade, qual é a situação que você está trazendo de forma catástrofe? E se for depressão, o que você está preso no passado que está te trazendo sofrimento e tristeza? Porque quando eu baixo meu nível de serotonina, eu perco o apetite. O meu cérebro
não manda resposta se eu estou satisfeita, ele não manda resposta se eu estou cheia. Então a pessoa fala, e nem manda resposta se eu estou com fome, só para você ter ideia. Então o desequilíbrio psicológico do menstruário passado ocasiona essa desorganização alimentar. É bacana você falar sobre isso, né, Raquel? Porque a gente da nutrição, a gente trabalha muito com essas lembranças gastronômicas mesmo, que a gente pega aí muito com a infância, né? Existem alguns produtos, eu acredito que a gente está no mesmo trio elétrico aí que da nossa época. A gente tinha alguns produtos que hoje, quando a gente olha, a gente lembra muito, né? Algumas marcas que não são tão comercializadas e elas voltaram, e justamente pelo que você também vem falando. Às vezes era, por exemplo, eu tenho aversão a suco de melancia, né? Então, eu tive um trauma da infância muito grande e hoje eu não aceito suco de melancia de jeito nenhum. Então, a gente também tem isso, né? E aí acaba que quando você se depara ali com um cardápio, muitas vezes hospitalar, que a gente vai estar tendo uma variedade muito grande desses alimentos, o paciente, às vezes, não é que ele não goste, mas realmente vai estar tendo aí alguma lembrança relacionada a ele, né? E aí tem algum comentário assim falando que fica muito triste quando a pessoa come demais, né? Fica parecendo aquela sucuri que você come ali feijoada demais, não quer que ninguém mexa, né? Então, a gente também tem um lado ali para poder voltar todo o funcionamento do organismo. E aí, só para a gente poder né, falar aqui com o Wilson, o Will, que ele fala bem assim, que comer também demais, né? Que é o que justamente você está falando. Também é um sintoma, né, Raquel, quando a gente fala dessa ansiedade aí, né? Sim. É como se... Lembra do tique-tique nervoso? É uma forma de escape. É eu me desligar de forma, assim, proposital e inconsciente. Aí você fala, por que proposital? Porque é uma forma de eu saciar aquilo que está me faltando. Inconsciente, eu não sei o que está me faltando. Então, na verdade, quando você vai na terapia, chega o psicólogo e fala assim, falta de solução. Vamos aprender a encontrar solução para esse seu problema, que é a ansiedade. Porque na terapia, como é que a gente trabalha? É psicoeducação. Nós vamos trabalhar a educação dos seus pensamentos. Esses pensamentos disfuncionais. Então, se eu não consigo, assim, rebater, trazer uma resposta para os meus pensamentos disfuncionais, eu não vou conseguir encontrar uma solução. Então, eu vou lá e fujo, comendo bastante, e aí eu fico... É como se eu esquecesse momentaneamente do problema. Quem já comeu muito, eu já tive essa crise também de ansiedade. Quando eu me peguei comendo, tô com ansiedade. Aí eu perguntei, por que eu tô com ansiedade? Ah, porque eu fui chamada em tal local. Não vou comer não, peraí, deixa eu respirar fundo, que eu vou usar as técnicas que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, para aliviar um pouquinho essa ansiedade, porque eu controlo o meu corpo. Raquel, eu posso controlar? Sim. Eu tenho o poder de controlar quando eu confundo um pouquinho o meu cérebro. Tô falando de forma bem didática, tá? Eu confundo, eu tiro o controle da mão dele. Eu falo assim, você tá querendo controlar a minha ansiedade? Pois quem vai te controlar sou eu. Para com isso, né? Que é igual minha filha mostra pra mim. Então, eu rapidamente sequestro o meu cérebro, né? Posso passar para eles rapidinho? Pode, claro, e assim, é até bacana, né, Raquel, você falar sobre isso, porque hoje em dia, para tudo, você precisa ter um planejamento. E foi o que você falou, né? A gente pensar em estratégias, o problema maior é que a gente acaba não tendo tempo, a gente acaba entrando em várias atividades, sem muitas vezes nem poder entrar nessas atividades, e a gente acaba esquecendo de olhar um pouco para a gente, né? De escutar o nosso corpo falando, de precisar de uma alimentação mais saudável, uma prática de atividade física mais saudável, e quando você foge dessa organização, tudo foge do controle, né? E aí, o que eu vou falar, como é que eu vou fazer, como que eu vou me portar, e existem algumas pessoas aqui até falando assim, como que a gente pode fazer para controlar essa ansiedade, e até o nosso tempo ele está bem curtinho, e aí para você poder encerrar realmente com essas dicas aí de ouro aí para a gente. Então vamos lá, gente, rapidinho. Só para dar entrada, assim, esses dias queriam me filmar assim, ó,
Fala aí como é que você trata seus filhos, mãe grata, mãe ruim. Aí eu, como que é que meus filhos não comem pizza? Meus filhos comem pizza assim uma vez, duas por ano, três no máximo, assim, estourando por ano. Hambúrguer, a gente nem sabe o que é hambúrguer, já tem um tempo. Então, ó, filma aí. Isso significa reprogramação. Eu programar o meu cérebro. Se eu estou na terapia correta, eu consigo modificar os meus comportamentos. Eu modifico até a história do meu passado na minha genética. Porque eu sou mutada, sofro alterações do ambiente e o ambiente também altera a minha genética, a minha informação. Vamos supor, a informação da pessoa compulsiva que come muito, que é uma história familiar, eu exposta ao ambiente, eu consigo ter alteração. Então vamos lá. Gente, primeiro, tudo que eu falar para vocês é necessário, lógico, que vocês reconheçam se vocês têm ansiedade, porque a ansiedade é uma doença e ela pode te levar a ter diabetes, ela pode te levar a ter hipertensão, ela pode te levar a ter doenças crônicas que não... asma também desenvolve. Vocês acreditam que esses dias eu não acreditei na pesquisa, mas eles perceberam que desencadeia questões de bronquite asmática. Eu falei, bronquite e asma. Mas ainda é estudos, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que aprender a buscar solução. Eu estou com um problema situacional pontual. Se eu estou com aquela ansiedade, o meu coração disparou e eu comecei a ter comportamentos disfuncionais, comportamentos anormais, comportamentos que os outros julgam errado e eu aprendi a julgar também, então eu já tenho que avaliar o primeiro ponto. Qual é a solução? Ah, não encontrei solução. Passa a bola para frente e vai resolver o outro problema. Segundo passo, organizar a sua agenda. Organizar toda a sua agenda. O que você vai fazer? Quais são os seus planos? Falta de planejamento anual. Eu tenho planejamento. Você tem que pegar e planejar como é que eu quero, o que eu quero dentro de 5 anos. Como é que eu quero a minha vida daqui 5 anos? Isso. Como é que eu vou fazer para adquirir isso? Quais são os caminhos, as estratégias? Então, eu tenho que ter planejamento. Isso já diminui bastante o nível de ansiedade. Outra coisa que eu vou trabalhar quando eu estiver na crise de ansiedade. Eu sei que vocês não vão fazer agora, mas se vocês puderem fazer, é técnica de relaxamento. Eu vou fazer aqui para vocês, se eu ficar doidona, que é o momento que você pode sequestrar o seu cérebro quando você está com os pensamentos disfuncionais, com medo, ansiedade profunda, aquela ansiedade pavorosa. Você puxa o ar pelo nariz, eu vou fazer aqui, vamos lá. Você busca um lugar, aí você puxa. Prende por 3 segundos. 1, 2, 3 e solta por 4. Solta tudinho. Nesse momento, você está mandando resposta para o seu cérebro, falando assim, ei, quem está tomando controle agora? O seu cérebro, desesperado, vai falar assim, para de produzir esses neurotransmissores e para com esses pensamentos disfuncionais na cabeça dela agora. Diminui a ansiedade, diminui. Aí o cerebelo fala assim, por quê? Porque eu vou morrer. Ela tomou a minha função, a sua função cerebelo, que é de respiração. Então você trabalha a respiração. Faz 3 vezes, se passar de 3, você desmaia. Então você sente aquela sensação como se você tivesse usado um pouquinho de maconha. Nunca usei maconha, mas tem a reação química no corpo que eu conheço. Mas dá a sensação assim de leveza. Faz aí, depois você compartilha lá nos stories com a Karina. E o segundo é relaxamento muscular. Você pega seu músculo assim, você está estressado, você aperta, contrai a musculatura, faz com que ela fique bem forte, até sentir ela queimar. Queima. Aí segura, pelo menos uns 10 segundos, vai apertando com força. Aí depois você solta. Você vai sentir seu corpo relaxar. É como se você tivesse usado mais um pouquinho aquela maconha top que não pode usar. Mas o seu corpo, por si só, vai liberar dopamina, que é quando nós usamos, as pessoas usam cocaína, essas drogas ilícitas, para produzir o prazer. Aí você pode produzir sem usar. Eu ensino meus pacientes, eles ficam assim, falam assim, cara, saí noiada hoje da sessão terapêutica. Falei, isso é bom, porque eu também saí. Então são algumas dicas bem pontuais que eu falei, organização do seu dia, escrever tudo que você vai fazer, organização do seu ano, planejamento do que você quer realizar, quais são os seus objetivos,
e como você vai realizar e quais são os caminhos. E quando você estiver na crise, aquela mais tensa, você trabalha com a respiração. Puxa o ar pelo nariz, prende, puxa o ar por 3 segundos, prende por 3 e solta por 4. Você vai sentir assim, como se todo o problema e ansiedade fosse pela boca, assim, ó. Aí depois você volta e consegue se concentrar. Então, e por fim, gente, vou falar que a comidinha que é muito saudável para vocês, comer ovos cozidos, comer alface, comer chia, comer que é aquela chia, semente chia, na banana, comer bastante banana é muito bom, e exercício físico. Falei para a Karina que exercício físico não está me emagrecendo, mas está me trazendo tanta alegria e relaxamento, que amanhã é meu dia com a minha personal trainer, então eu vou lá, ó, me divirto com ela e conto piada enquanto levanto os pezinhos lá com ela. Então, são as dicas que eu passo para vocês, espero ter ajudado, viu? Gatona, eu não sei se eu me concentrei na maconha, na cocaína, mas se quiser, te ensina. Não, não quero não. É engraçado que tomar uma cerveja comigo você não bebe, mas as drogas você conhece todos os efeitos. Produzo no meu corpo, tudinho. Não, eu tô brincando, amiga, eu tô brincando, que eu sei que você é de uma vibe mais bacana, né? E muitas vezes é o que eu costumo falar para os meus amigos. Eu nunca experimentei droga também, nem preciso, mas a gente tem a sensação de felicidade. Não tem hormônio nenhum que explique, né? A gente se sente mais leve, parece que o cérebro leva uma bombada de oxigenação ali, e a gente tem essa ideia de realmente planejar, construir. A gente precisa acreditar no nosso potencial, né? Sem usar nenhum tipo dessas drogas. Não precisa. O pessoal aqui gostou demais em relação... Você me chama de gata. Oi? Me sinto gata. Poxa. Quando você me chama de gata, me sinto gata. Obrigada. Mas, acredite que é verdade. Olha que não é todo mundo que eu chamo de gata, hein? Mas... Eita! Não, tô brincando. Mas, meu bem, olha só. Muito obrigada pelas suas dicas. Eu acho que a gente está passando por uma situação que a gente tem que se reinventar o tempo todo. Né? É claro que a gente não vai falar que Deus manda coisas ruins, mas a gente precisa estudar o nosso ambiente, sair da zona de conforto, a gente olhar um pouco para a gente, principalmente os profissionais da área de saúde, né? A gente cuida muito dos outros e esquece da gente olhar para a gente. Ter um pouco de uma hora de uma alimentação mais saudável. Eu vi você aí dando várias dicas de alimentação, mas é muito difícil. Eu, no momento de ansiedade, eu pensar no cacau, no chocolate a 70%. Eu vou pensar no chocolate ao leite, eu vou comer muito hambúrguer, pizza, e parece que o nosso cérebro não reage a essas coisas, né? Por exemplo, a gente fala muito na TPM que para a gente dar aquela sensação de drogado, de molho baseado, a gente tem a sensação... Dopamina. a sensação do chocolate. O espinafre, ele tem a mesma função de levar essa sensação de alívio, de TPM, só que a gente não pensa no espinafre quando você está nessas crises maiores. Então, eu acho que vale muito hoje a gente deixar aqui, né, para todas as pessoas que estão assistindo com a gente, olhar mais para a gente, ter a questão da organização e falar, né, Raquel? Eu acho que hoje a gente precisa fazer amizade, falar, colocar para fora ali os problemas que a gente tem. E eu escutei uma coisa muito bacana essa semana, falando que se a pessoa, por exemplo, você, eu vou buscar ajuda com a Raquel. Se você não pode me ajudar, eu tenho certeza que você vai atrás de alguém que pode te ajudar, né? Então, a gente falando, a gente sempre conhece alguém que sabe determinada coisa, né? Então, a gente consegue ir sim atrás. A gente precisa acreditar dentro do nosso potencial, porque ninguém é tão pequeno que não saiba uma determinada dica, né? É verdade, gostei. E aí é que é bacana, que eu estava dando uma lida aqui em alguns comentários, a Débora é uma pessoa incrível, né? Eu nunca vi uma pessoa para ter respostas tão prontas quanto a Débora. Mas ela colocou aqui que ela adorou a nossa live, bacana, e ela fala que Deus não manda coisas ruins para nós, são nossos pensamentos horríveis criando a nossa realidade, né?
E muitas vezes esses pensamentos ruins é, às vezes, a gente até não comemorar a felicidade aí do outro, torcer pelo outro. Muitas vezes o nosso medo de conseguir uma vitória, um concurso, um emprego melhor, às vezes a gente acaba ali não torcendo pelo próximo, né? Já que o próximo conseguiu, a gente acha que ainda é sorte, né? Não vê lá o tanto que ele ralou para conseguir o que ele tem, né? E olha, isso é muito importante, que a comemoração da vitória de outras pessoas produz em você também o alívio e a diminuição da ansiedade. Olha como faz bem você ser grato e ser feliz com as conquistas dos outros. E conquistar, ser feliz com pequenas conquistas. Só uma parte que você falou da alimentação. A minha filha, ela tomava muito refrigerante. E eu falei assim, não, eu vou cortar isso dela, porque eu não estou vendo o presente. Ela não está vendo o futuro, mas eu estou vendo desenvolver osteoporose muito cedo. Então, tem muitas consequências do exagerar no refrigerante. E existe como você reprogramar o seu cérebro. Da mesma forma que você foi programado com o seu aprendizado de não comer, comer banana, um exemplo, você tomou nojo, você pode tomar nojo de comer chocolate. Vou dar um exemplo assim, de Kit Kat, né, que é muito doce, ali só tem gordura. Então você consegue fazer com que o seu cérebro regurgite aquilo e você nunca mais consuma esse tipo de alimentos. Então aqui em casa eu trabalho muito essa reprogramação. A alimentação saudável começa primeiro aqui. Não no que eu vejo, mas no como eu a interpreto e vejo de importante para mim. É mais ou menos assim. Ah, mas tudo na vida tem que ser assim, gatona, nosso tempo está esgotando. Seria muito injusto eu desligar sem te agradecer. Agradecer aí toda essa parceria de todos os momentos, né? Não só de agora, mas a gente realmente ter essa admiração, esse companheirismo. Obrigada. Espero que o pessoal aqui tenha gostado, né? E que tenha ajudado bastante em relação a todos os pontos de alimentação, de ansiedade, de planejamento, de organização. Muito obrigada, gata, por essa força aí que você deu aí pra gente, tá bom? A live, quem não conseguiu assistir, Obrigada. ela vai ficar gravada no nosso canal. Não deixe de passar, curtir e continuar nos seguindo aí nas nossas redes sociais. Raquel, obrigada, viu, gatona? Tchau, obrigada, gente. Obrigada, amo você. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.